Olá, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Contos Sem Fadas. Estamos chegando no final da temporada, falamos com tantas mulheres lindas, poderosas, empoderadas. E hoje não é diferente, eu vim até com uma cor emblemática para homenagear a minha convidada de hoje, que eu agradeço antecipadamente por ter pego um pedacinho do seu terceiro turno. Mulher tem um monte de turno, né, Lúcia? A gente começa de manhã, prepara café, prepara o dia e vai trabalhar. E hoje a gente grava à noite, né? Então, nós estamos aqui no terceiro turno da Lúcia e eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do podcast, por você ter pego esse pedacinho do teu tempo tão importante e ter aceitado estar aqui com a gente essa noite para falar de tudo, né, Lúcia? Boa noite, muito bem-vinda. E eu gostaria muito de ouvir tudo de você hoje, Lúcia. Que bom. Boa noite, Angélica. Boa noite, Alfredo, a todos, né, que estão nos ouvindo. Eu que agradeço. Tão gostoso pegar um pedaço do terceiro, do quarto turno, que seja, né, para algo tão construtivo e para uma experiência nova, né? É um segmento bacana, né, Lúcia? A gente estava conversando agora nos bastidores, inclusive, que você ouviu nossos episódios anteriores. É um formato que a gente fica confortável para estar ouvindo outras pessoas e isso não atrapalha no nosso tempo, né? E hoje em dia a gente tem que usar a comunicação por todos os meios, está sendo tão ofertada com tanta abundância, né? Então tem várias coisas novas aí e eu acho que o formato do podcast é muito rico, né? Então é um prazer ter você aqui. O prazer é meu e parabéns, porque realmente é uma coisa nova até para nós aqui dentro da nossa comunidade, né? Então parabéns e sucesso para você, para a Lana, que seja a primeira de muitas temporadas. Ah, legal. Nós Com certeza tem muita gente bacana e rica em coisas para dividir, para partilhar, né? Você sabe que nós estamos sendo muito felizes, né, na escolha das nossas convidadas e as pessoas aceitarem fazer parte desse projeto, né, que é amador, né, nós estamos começando agora, tanto em questão de equipamento, instalações, né, a gente está começando agora e os convites que nós fizemos para as mulheres que a gente admira estão sendo aceitos e está sendo um projeto que a gente está fazendo com todo o coração. O podcast Contos Sem Fadas, Lúcia, só para contar um pouquinho para você da história desse podcast, ele vem da necessidade de conversar com mulheres, com todas as mulheres. Porque nós, a gente carece de informação, né? A gente precisa de... A informação salva, né? Você como educadora, eu acho que essa é a sua bandeira, né? Transmitir informação. E muitas vezes, eu e a Lana, a gente conversa muito sobre isso. O óbvio precisa ser dito. Adoro essa frase. Eu também. A ausência de fala, ela é responsável por muitos problemas. Então, eu e a Lana pensamos, por que não? Vamos falar o basiquinho, vamos falar a informação para chegar em todas as mulheres. Nós começamos essa primeira temporada falando de violência doméstica, explicamos os tipos de violência que existem, trouxemos aqui personalidades que poderiam salvar algumas mulheres no quesito de socorro, canais de denúncia. E isso foi andando, né, foi caminhando e nós percebemos que a nossa cidade é uma cidade riquíssima, como você falou, com pessoas com ideias muito legais, com histórias muito legais, e você é uma delas. Então, por isso... Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. E assim, é sempre importante dividir a história mesmo com outras mulheres que, quem sabe, né, podem estar sendo fortalecidas para a vida. Fortalecer, todas nós carregamos nossas angústias, nossas histórias, né? Então, acho muito importante. É importante, sim. E eu gostaria de explicar para quem está assistindo ou quem só ouvindo agora, estou com uma blusa amarela para homenagear você e a sua luta tão linda, a sua bandeira tão emblemática e tão importante que você carrega. Acredito que todo mundo aqui na cidade já te conhece, porque você está nos sinais de trânsito, você está nas passeatas, você está nas praças. Sempre quando entramos nesse assunto da bandeira, da segurança no trânsito, é o seu nome que está vinculado ao Maio Amarelo. Eu acho que se tornou a sua bandeira.
Eu entendo que isso faz parte de um movimento muito maior, mas aqui na nossa cidade não tem como falar de prevenção de trânsito, de Maio Amarelo, sem pensar na Lúcia. Então eu queria que você contasse para a gente agora como é que tá essa luta que já dura mais de 9 anos, Lúcia? Sim, 9 anos, né? Então, assim, acho que você sabe, né, e muitos dos seus ouvintes, né, também, que depois que o Sandro, meu marido, morreu no trânsito, né, há 9 anos atrás, sabe aquelas coisas assim que você fala, poxa, tinha que acontecer, tinha que cair em você alguma coisa para te fortalecer, não do nada, mas numa madrugada, me cai um laço amarelo na tela do meu notebook, né? Eu tive muitas insônias, né? Foram períodos dificílimos, né, pós a morte dele. Com a perda recente. Então, eu tinha muita insônia e eu ficava navegando em busca de informações, lendo coisas. E assim, como que num passe de mágica, caiu um laço amarelo numa página. Falei, nossa, eu nunca vi um laço amarelo, já vi laço preto, cor-de-rosa, azul. E, sabe, me veio uma motivação e li, né? O laço amarelo é um laço de engajamento para um trabalho de conscientização por um trânsito mais humano, em defesa da vida do trânsito. Eu falava, não, tô louca. Eu me levantei e falava, não, isso é uma piada de mau gosto, não é possível que isso é verdade. E aí, Angélica, eu levei o restante daquela madrugada, aí eu fui a fundo na pesquisa, entendi bem do que se tratava, e a partir do dia seguinte eu comecei a perguntar para algumas pessoas de Bebedouro ligado a trânsito, desde concessionário, pessoal, meus amigos da TEB, até o pessoal do departamento de trânsito. Gente, vocês sabem o que é Maio Amarelo? Gente, vocês sabem o que é laço amarelo? Não daqui, não dali. Aí eu preparei, eu estudei, né, passei acho que uns 15 dias estudando, preparei um material bem robusto e parti para falar sobre o assunto, levar a bandeira, convidar as pessoas a mobilizar um pouco mais a nossa cidade em torno desse assunto, né, de preservarmos a vida no trânsito e tudo mais. Então isso foi exatamente, o Sandro morreu faz 9 anos, faz exatamente 9 anos que assim, rapidamente isso veio até mim. Eu sou uma mulher de fé, eu acredito piamente em Deus, né? E eu acho que isso não foi por acaso. Essa força, essa missão veio até mim para me acalentar e para transformar também aquele luto num instrumento de luta, né? É bem isso, é assim que eu me defino, né? Um luto em luta. Então, assim, hoje eu participei já de muitos congressos nacionais e internacionais sobre trânsito. Eu já estou na minha 3ª pós-graduação sobre gestão de trânsito. Então, eu falava muito na emoção e na dor da perda, né? Principalmente lembrando da minha perda e também não desejando que ninguém passasse pelo que eu passava, pelo que eu passo. Mas aí eu falei, poxa, posso ficar nesse amadorismo, né? Eu preciso me cercar de pessoas mais técnicas, mais... Mergulhar no tema com paixão mesmo. Aí eu investi em mim mesma, invisto, né? E eu estudo, eu participo de grupos. Aí eu me capacitei através de uma instituição, de uma OCIP, chamada Observatório Nacional de Segurança Viária. Então, eu obtive essa certificação. Então, hoje eu sou uma observadora nacional, né, de segurança viária, que me dá algumas condições para falar sobre trânsito pelo observatório, para manusear dados, obter dados. Eu participo de grandes grupos nacionais, a gente tem vários encontros, né? E eu sou a representante do Maio Amarelo em Bebedouro. Então, eu saí daqueles 2 primeiros anos mergulhada só na dor,
Foi bom aquilo, mas eu abri o leque, né? Eu tinha que me capacitar mais para levantar essa bandeira, para ser ouvida, ser respeitada. Ninguém pode me ouvir falar de trânsito só porque sabe que a Lúcia é a viúva do Sandro que morreu no trânsito. Não, eu quero que as pessoas me ouçam e precisem e compartilhem comigo desse assunto, porque a vida no Sabe o que está falando. sim, porque a vida no trânsito precisa ser defendida e nós estamos perdendo muitas pessoas no trânsito. Ô, Lúcia, e o acidente que levou o Sandro tão jovem, né, da sua vida, ele foi um acidente causado por uma imprudência do outro motorista? Sim. Foi uma imprudência de uma moça de 28 anos na época, né? Idade boba, assim, foi uma imprudência dela Uma mesmo. imprudência, né? E isso é pior ainda, né, de lidar. Sim, Então, fizemos todos os trâmites para que ela também fosse responsabilizada. e ela foi, né? E uma página muito difícil de virar. Ô, Lúcia, e quantos anos tinha o Sandro quando... 49. O Sandro deixou a Lúcia com 3 filhos. 4? 4 filhos! Ai, eu fazendo as contas. 4 filhos. Que delícia. Eu tinha certeza que era 3, não tô esquecendo uma criança aí. Não tem problema. Lúcia, você comentou agora comigo que foram 2 anos do luto mais intenso, né? Aquele luto mais sofrido, mais que suga um pouco, né? Que suga mais da pessoa. Quando você ficou viúva com 4 filhos pequenos, né? Alguns eram um pouquinho maiorzinhos, mas você tinha 4 crianças em casa. Pra gente é sempre criança, né? Como que foi isso? Começou por onde? Vamos começar, a minha pergunta é muito aberta, né? Por onde você começou tendo que lidar com o seu luto? Porque a gente que é mãe, né? Você tem 5 vidas para gerir, né? A sua vida e as vidas dos 4. E o seu luto e o luto dos 4. Vamos começar por aí. Como você lidou com o sofrimento de 4 pessoas que você amava como mãe? Como foi isso? Angélica, assim, eu tive a humildade mesmo, e tenho até hoje, sem nenhum problema, de não negar nenhum tipo de ajuda, né? Então, eu busquei mesmo ajuda psicológica, né? Porque eram 4 lutos, mais o meu, mas também todo o movimento da minha família, dos meus irmãos, do meu pai, dos nossos amigos, né? Era uma coisa, sei lá, nem sei que termos, mas era tão geral, era tanta dor, era tanta gente precisando ser consolada, né? No próprio velório do Sandro, tinha amigos que eu ia buscar lá fora para... Então, E que estava sofrendo também. era gente no hospital, sabe, era muita coisa acontecendo. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que, por mais amor, por mais fortaleza, por mais fé que a gente tenha, a gente tem que reconhecer que nós precisamos de ajuda. Isso, numa hora tão delicada. Então, eu fui amplamente ajudada, né? Meus filhos também, todos muito ajudados, né? Foi um investimento de tempo, de recursos, para que naquele momento eles tivessem a mínima condição de seguir. E assim, eu coloquei a armadura da fé e sabia que Deus proveria todas as minhas necessidades, né? Tudo daria certo, porque eu não ia querer fazer aquilo baseado na revolta, na briga, na negação ou na fuga. Então, vamos encarar o que a vida trouxe. A vida trouxe algo muito amargo, muito difícil, né? Muito desafiador. Então, é isso que nós vamos encarar, é isso que nós temos e vamos, né? Demorou até para eu entrar em contato com o meu luto, porque não dava tempo. Tá, que hora que você conseguiu lidar com o seu? Eu ia na psicóloga com um caderno.
Entendi. né? Eu ia com um caderno porque eu não sabia nem o que eu queria, como lidar com o que cada filho estava precisando receber naquele momento. Então, assim, com a partida do Sandro, né, nós tivemos que estabelecer muitas coisas, não por imposição, mas, assim, tentar tranquilizar os filhos. A menor tinha, na época, 13, não, 11, e o mais velho, 19. É. Então, assim, de criança, adolescente, jovem, né? O mais velho já estava morando fora, já estava na faculdade. Então, assim, entender o que eles estavam precisando e quem mais poderia colaborar. Toda a ajuda foi muito bem aceita, né? E recebi muita ajuda, sim. E você já conseguiu, como mãe, eu estou certa, embora eu estava errada nas contas, mas eu sei quem são seus filhos, assisto a condução que você deu para eles, são pessoas que estão muito bem encaminhadas, né? Pela sua condição de educadora, obviamente teve essa preocupação, né? E a mãe solo, por que não chamar de mãe solo? Porque você ficou sozinha nesse pedaço importante da educação. Eles eu entendo e já vou tomá-los como bem encaminhados. E a mulher Lúcia já se encontrou nesse caminho? Você já refez a sua vida? Porque a viuvez é um desafio, né, Lúcia? É um desafio, uma nova condição em que eu me encontrei e me encontro, né? Engraçado, a gente se casa e não se prepara para essa possibilidade, mas é uma possibilidade muito real. Então, assim, eu tenho toda a minha dedicação profissional, né? Sou muito bem resolvida, né? Muito dedicada ao que eu faço, você sabe disso, né? Sempre fui educadora, nunca fiz outra coisa, né? E acho assim, eu dedico toda a minha energia para ser mãe, né? Meus filhos precisam ainda muito de mim. E não porque eu preciso deles, né? Então, eu parto por esse pressuposto que eles são de mim, mas na verdade, hoje eles são tão autônomos, resolvidos, já lutando com a vida, mas eu preciso também muito deles, né? Então, O espaço para que você pudesse viver um pouco mais para a Lúcia mesmo, para os desejos da Lúcia, para os sonhos da Lúcia, que a gente é tão dedicada. A palavra dedicação, acho que ela nasceu grudada com a palavra mãe. Ela nasceu grudada. Maternidade. E é isso, né? Eu acredito que ter participado desse pedaço da vida dos seus filhos, onde eles precisaram redobradamente de você, te trouxe mais para a maternidade, né? E a minha pergunta é essa, porque a viuvez é um desafio, é um tabu, nem todo mundo quer falar sobre isso, mas eu quero saber se você conseguiu desgrudar um pouco da condição mãe, da condição agora, meus filhos precisam muito mais de mim, e conseguir viver os seus sonhos, lazeres que só satisfazem a você. Porque geralmente a gente estava comentando agora do Caminho de Santiago, né? Que é uma coisa que eu quero muito fazer e que eu tenho muita culpa de fazer um investimento financeiro tão alto numa coisa que é só meu sonho, né? Uma coisa que só eu vou aproveitar, deixar os meus filhos e eu. Então, tem alguns lazeres, alguns sonhos que só vão beneficiar a gente, né? Você já consegue fazer essas regalias? só caminhar. Só caminhar. Só caminhar. Então, na verdade, uma coisa que pouca gente sabe é que o Sandro morreu em agosto e janeiro do ano seguinte, ele tinha se comprometido em fazer um caminho comigo, que chama Caminho do Sol, né? Aqui no interior de São Paulo mesmo. Bom, não fiz, né, o caminho, etc. Aí 3 anos depois, assim, me enchi de coragem porque eu achei que eu precisava realmente ter algo para mim. Também fui orientada e tal. E aí eu comecei a fazer meus caminhos, minhas caminhadas, e já fiz vários caminhos, gosto. Só que, olha, com o quê, né? Agora os filhos querem vir atrás de mim. Porque acho que eles percebem que é gostoso, que me faz bem, né? Me renova. Então agora, praticamente qualquer caminho que eu falo que eu vou fazer, tem um filho grudado comigo.
o que é muito gostoso, né? Eu fiz esse último agora, esse mês, e a Júlia, minha filha, foi comigo, foi uma experiência bacana. Ela não invadiu meu espaço de jeito nenhum, ela fez o caminho dela, eu fiz meu caminho, e é assim a vida, né? Então, sabe, Angélica, eu acho que você como mãe também, né? A gente quer que os filhos estejam bem. E, então, isso eu já não estou podendo pedir, porque eles todos estão fora, né? Mas, assim, se os filhos estão bem, nossa, uma parte tão grande, eu não saberia mensurar, mas uma parte boa da gente está bem. Entendi. Aí você resolveu investir, né, nesse pedaço de paz para que você conseguisse estabilizar os outros. Também gosto bastante de me descobrir nessa questão de caminhadas de longa distância. E ter meus grupos aí de ciclismo, né? Também gosto de pedalar, minhas amigas, amigos e tal. Então, assim, tá ótimo para mim isso, né? Mas eu sou a pessoa que trabalha diariamente, né? Busco algumas coisas para estudar, tenho meus engajamentos na igreja, tenho toda essa questão do trânsito que me faz bem, né? E que consome um belo tempo, né? Porque você estava comentando, uma pós-graduação é uma coisa muito intensa hoje em dia com esses formatos, né? Isso deve consumir bastante do seu tempo também. Né? Porque às vezes eu sou muito chamada para ir fazer uma reflexão, uma palestra aqui. Agora, em maio, eu nem sei quantas palestras que eu dei, sabe? Mas eu dei eu atendi a todas as pessoas que me requisitaram com muito prazer, né? Então, assim, eu acho que quando a família vai bem, né? E eles estão crescendo, tá tudo bem o tempo todo? Claro que não. Eles estão com muitas lutas internas. Eles têm muita saudade do pai. E eu não vou substituir o pai, né? Eu quero ser a melhor mãe possível, né? O pai que eles tiveram e está vivo dentro de cada um deles é o pai. Eu sou a mãe, apenas. Não tem como ser os dois. E a gente demora tanto para entender isso, né? Quando eu sou advogada civil, mas essencialmente uma advogada de família, uma advogada da mulher, e eu atendo muitas mulheres que estão nesse processo de divórcio, que estão lutando por pensão alimentícia, guarda, e não, com raríssimas exceções, eu não vejo nenhuma que não queira ficar grande o suficiente para ocupar o espaço do pai. É isso que a mulher faz. Pelo menos nesse primeiro momento, né, da separação, da luta, do luto, né, ela tenta crescer para que ela ocupe aquele pedaço, né, pela morte ou pela ausência provocada, opcional do pai ali, né, porque às vezes o pai vai embora, deixa com a mãe indiscriminadamente, a mãe tenta ocupar esse espaço, e é legal saber que você tem essa consciência também com bastante terapia, né, Lúcia? Esses cadernos aí, né? Ai, meu Deus, mas se eu quiser ocupar o espaço do outro, provavelmente eu não vou ter tempo e energia suficiente para fazer o meu papel, né? Então, eu acho que o meu papel é mãe, ser mãe. A mãe que cada um destes filhos precisa. Então, para cada filho, um tipo de mãe, você sabe disso, né? Nós não somos a mesma mãe, não tem como fazer um apanhado. Sou mãe dos 4 e resolvo tudo igualmente. Não. Em cada instância, em cada momento, é uma necessidade da mãe, né? Tá, eu procuro estar presente, eles procuram me dar espaço. E aí a gente vai se lapidando. A minha mãe ficou viúva quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos, né? Ele morreu bem jovem também. E eu acho que a minha mãe, no final, assim, meu pai deixou 5 também, né? Uma quantidade bem grande de vidas aí para serem geridas pela minha mãe. Foi um desafio muito grande para ela, né? Em outra realidade, em outros tempos, obviamente. E ela fez isso brilhantemente dentro das condições que ela tinha, dentro das ferramentas emocionais, materiais que ela tinha. Ela foi uma ótima mãe dentro do que se propôs. Mas a minha mãe também não tentava ocupar, porque ela ficou tão... ela sabia que o papel que cabia a ela dentro da viuvez ali era um papel muito grande, né? Então acho que ela não teve nem tempo para pensar nisso, né? O papel dela ali era sustento e
levantar cedo e sustentar essa meninada que ficou aí, bola pra frente. Ela ficou viúva muito jovem, ficou viúva com 26 anos, a minha mãe, e com esse monte, casou-se de novo várias vezes, né? Hoje ela refez a vida dela. Você pensa? Você tem como plano da sua vida em se refazer dentro de algum outro relacionamento, conhecer pessoas novas? Nunca. Nunca? Nunca. Não tenho não tenho essa vontade, esse planejamento, né? Não é um assunto meu, não faz parte, porque eu acho que a minha dedicação para aquilo que é prioridade, que é a família, o trabalho, ocupa isso de mim, nessa energia. E acho que todo relacionamento, para ser saudável, você tem que se comprometer e cuidar do outro, né? E eu acho ainda que nós inspiramos muitos cuidados. Eu cuidar de mim mesma, cuidar dos filhos à medida que eles precisam e me acionam, né? Então, assim, não é opção, não é preocupação. Uma prioridade agora, né? Eu tive essa conversa com a minha irmã esses dias, né? Eu falei assim, eu acho que a nossa vida, eu resumo assim, são pilares, né? E nós somos uma coisa imensa aqui tentando se segurar em cima. Tem o pilar da família, do trabalho, né? E o do coração, né? Então, sempre vai ter um pilar meio capenga, você tem que fortalecer os outros. E esses dias a gente estava tendo uma conversa, eu falei, tá com 2 pilar capenga. Você se fortaleça o pilar da sua família e o pilar do seu trabalho, que quando o coração tiver capenga, nem vai fazer diferença, né? Então, você tem que fortalecer os pilares, alguns pilares, né? A maioria deles tem que estar, e você, pelo jeito, sustentado, né? Não, tô de boa. Tá de boa? Muito boa, né? Se um dia isso acontecer, eu vou ser a primeira a ser surpreendida. Entendi. Mas não é um assunto nem que eu discuto com meus filhos, né? Teus planos. Eu tive um presente da vida, sabe, Angélica? Estive casada e o Santo foi meu único namorado, né? E estivemos casados por 24 anos, mais 9 anos de namoro. Eu fui muito amada, sabe? Fui muito amada, eu conheci mesmo o amor verdadeiro, tudo que a gente espera num matrimônio, né? Meus amigos sabem disso. Companheirismo. Perfeito, nosso casamento foi muito bom. Então, muito alto para ser alcançado. Talvez isso também, mas eu não recrimino quem busque. Talvez em relacionamentos anteriores tenha ficado alguma experiência por viver. Então, realmente, eu tive uma experiência fantástica, né? Considero uma mulher realizada nesse pilar sentimental, tendo em vista que você foi presenteada, nas suas próprias palavras, com o santo. Presente na minha vida. Muito. Muito vivo, muito presente. Jogando laços amarelos para você se dedicar. Muito. Sinto falta do companheirismo, de muitas coisas, né? Mas é o que você falou, no pilar do coração, eu também exercito muito isso. Tentar colocar o coração em tudo. Talvez esse pilar nunca vá ficar capenga, porque o coração tem que estar presente em tudo. Exatamente. Estamos bem. Lúcia, em relação ao seu pilar do trabalho profissional, eu não consigo ver você, embora você acabou de contar para mim das suas outras especializações que você está buscando, eu acredito que não acabou ainda, que você está se desenvolvendo em outras áreas, né? Mas eu não consigo ver você de outra forma a não ser uma educadora. Não sei se você sabe, mas na primeira escola ali que vocês tinham na Maria Dias, eu morava ali naquela rua, né? Pauarres que chama aquela rua. É uma ruinha bem pequenininha em um bairro. E hoje você está à frente de uma instituição de ensino tão respeitada na cidade, uma instituição inclusive que eu confiei a educação dos meus próprios filhos, né? E não tem ninguém que eu discuta o assunto. Escola que eu não recomende a sua instituição. A Escola Convive é uma escola que eu tenho com muito carinho no meu coração, minhas crianças foram muito felizes lá. Tudo que vocês fizeram, né? São coisas que eu aprovo e coisas que eu vejo com muito carinho, fizeram parte da educação dos meus filhos e eu tenho um carinho imenso pela sua escola. Mas você é uma educadora
E deve ter passado muitas gerações de pessoas dentro desta instituição, né? Muitas. Como é que você está lidando com essa mudança no mundo, Lúcia? Porque eu, como mãe, eu tenho tantas questões, eu precisava de um caderno. Um caderno de questões, porque uma criança, né? Duas crianças são crianças, né? Meu filho está com 20 anos e minha filha perto de fazer 18. Mas eu vejo o mundo mudar de tal forma que impacta neles tão agressivamente, impacta em mim também, que muitas vezes fico sem ação. E como que é para você lidar com tantas vidas? Porque eu com duas eu tô louca. Esse loiro aqui não é gracinha. É para tampar os cabelos brancos que eu tô tentando educar meus filhos. Lúcia, como é que é conduzir tantas pessoas com tantas formações diferentes, com tantos princípios em conflito? Obrigada, viu, pelas palavras com relação à nossa escola, né? A nossa escola está completando 30 anos este ano, né? Então, estamos lá eu e a Cris, minha sócia, outra Parceria loira. de sucesso. Estamos as duas bem loiras já. Eu entendo. Uma dedicação muito exclusiva à escola, né? E com reconhecimento, assim, transparente. Somos educadoras, né? Ela e eu, e acompanhadas de uma equipe também que nos sustenta bem, que dá um bom suporte. Olha, Angélica, educar essas novas gerações é um desafio para todo mundo, para a família, para qualquer escola, para os governos, para os países, para todos, né? Educar pessoas realmente, assim, não existe mágica, existe muito trabalho, muito empenho. Se o desafio já vinha grande, sempre foi grande, vamos pensar assim. Eu acho que a pandemia, meu Deus, tem hora que eu quero pensar na pandemia, eu me assusto, porque parece que a pandemia foi tão bem colocada, o momento em que nós vivemos a pandemia, tudo para o qual fomos empurrados a viver e aprender e a nos adequar, saindo dela, é um casulo, parece que somos pessoas muito diferentes. As exigências estão em outros níveis. E assim, Angélica, a gente ama o que faz. Não dá para ser educador só por feeling. Não é porque eu tenho 4, eu sou boa de marketing, a Cris tem 2, não é porque nós temos filhos, experiência própria não basta. A gente faz laboratório lá em casa, não é isso, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente tem que olhar o que está acontecendo, o que o mundo tá trazendo, né? Então, por exemplo, eu e o Sandro, desde que começaram a nascer os nossos filhos, a gente lia muito. E eu não ficava lendo, sei lá, Samitiba. Eu não ficava lendo alguns conceitos dele querendo questionar. Tem que ter humildade para falar, meu Deus, não é que isso aqui pode ser verdade? Preciso me preparar para isso. Eu acho que ser pai, ser educadores hoje requer ainda mais estudar para a gente fazer a coisa o mais certo possível. Como você citou a sua mãe. Sua mãe não teve essa oportunidade. Talvez a sua mãe não tenha tido a desenvoltura, a oportunidade de buscar literatura para educar filhos, foi no feeling. Só que deu certo porque o movimento da humanidade era um. Acho que hoje nós não podemos perder o time porque a intensidade e a velocidade do mundo são outros. Então, assim, estando inserido num mundo tão veloz, nós não podemos querer educar, né, num ritmo... Consegue fazer isso, a escola, porque o ritmo que você mencionou agora é um ritmo como uma máquina massacradora em cima de tudo, né? A escola corre. Como é que a escola tá? Porque eu olho para algumas coisas, às vezes, que eu aprendi, eu falo, para que isso hoje nesse mundo? Que nem uma criança hoje não sabe o que é ver o relógio analógico. Eu olho e falo, meu Deus do céu, como alguém passou na escola sem aprender? Para quê? Se você faz assim, você vê que horas são.
escola conseguiu? São várias questões, né? Mas, por exemplo, nós temos que estar conectados mesmo, estudar, né? Tá ligado o que está acontecendo ao redor do mundo. Nós temos parceria com um sistema que nos proporciona muitas reflexões. Tem muitos bons profissionais falando com a gente, trazendo novas reflexões, nos provocando a pensar em coisas e situações inusitadas. Né? Isso. Então, tem equipes muito especializadas por trás de uma escola. Nós que entramos, às vezes, dentro da escola amanhã, 7 da manhã, com uma agenda cheia de itens para resolver, no final do dia falar, ai, não fiz nada do que eu tinha me proposto, porque a dinâmica da escola traz muita novidade. Você busca solução para muitas situações, problemas diariamente, né? Coisa cotidiana, né? Como uma família. Sem ter tempo, por exemplo, de buscar exatamente esse caminho, para onde estamos indo, para onde... Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer sistemas educacionais de outros países, né? Como que outros países estão lidando também com a inovação, né? Essa inovação tecnológica, ela é totalmente provocativa. Aí ela provoca a gente a preparar equipes de docentes para todos os enfrentamentos, né? Quebrar... Não, é muito bacana, porque são 30 anos, a gente lembra de coisas. Eu me lembro quando os professores compraram o notebook. Eu lembro de professores que fizeram financiamento para comprar o notebook e fizeram aulas para lidar com aquilo. Hoje, não é nada disso, né? Olha tudo que tivemos que aprender na pandemia em horas, em minutos. E nós somos muito felizes, porque por termos esse movimento bastante conectados aí com as coisas, a hora que a gente teve que ficar em casa, fazer as aulas online, depois híbrida, tudo aquilo, não causou tanta estranheza. Era só uma adequação, uma logística ali com a equipe, né? Muitas conversas, enxugar algumas lágrimas. Poucas lágrimas. Vim com todo aquele... vai dar tudo certo, ser apoio, né? Então, falar que vai ficar tudo certo quando você mesmo não sabia se ia ficar tudo certo. A pandemia desafiou a gente em níveis que a gente jamais vai poder mensurar. Quando você está gerindo equipes, né? Você está ali com a entrega do trabalho, com a mãe daquele professor na UTI, com outro professor chorando a perda de alguém. Então, teve um movimento que mexeu com tudo o que toda a humanidade estava passando, né? Então, eu acho assim que a educação não tem ano igual. Os anos não são iguais, né? As turmas não são iguais. Só que, assim, não sei se você vai concordar comigo, mas criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem. Todos têm o direito de passar pelas fases do crescimento, do amadurecimento, como nós tivemos no nosso momento. Tem coisas mais precoces e nós temos adolescentes com 39, 35 anos. Aí são os fatos, né? Feminista. Alguns, Alfredo, não são todos. Alfredo é... Porém, assim... acho que nós, pais, temos que nos adequar à maternidade, à paternidade dos novos tempos. Porque a sua mãe tinha crianças em mãos, eu tive crianças em mãos, hoje os jovens pais, ou não tão jovens, têm crianças em mãos. É a criança, o material humano se chama criança. Adolescente, mas então o que fazer com essa criança, como desenvolver as habilidades, né? Como apresentar a beleza do mundo,
na nossa infância, né, Angélica, lá na Poás e na Presidente Vargas e tudo mais, as mães tinham que ir lá no portão e gritar para a gente entrar para dentro de casa para jantar, para tomar banho, lavar o pé, é hora de dormir e tudo mais. Hoje, nós temos relatos de famílias que não conseguem tirar os filhos de dentro de casa no final de semana para ir visitar uma avó, porque ele está imerso, conectado no mundo dos jogos e tudo mais. Então, assim, a infância, ela está ali. Ela é um material maravilhoso a ser trabalhado, a adolescência e tudo mais. Nós temos que nos preparar muito para ser a melhor mãe que o século XXI está me pedindo, que este filho está me pedindo, que esta filha está me pedindo. Então, eu não gosto de culpar as gerações de filhos. Eu gosto de puxar a sardinha da responsabilidade para a geração de pais, de família, né? Porque nós adultos temos mais condições de passar por essa reflexão e de continuar estudando. Sim, vamos mostrar mais a natureza, vamos ajudar nossos filhos aos enfrentamentos, a resolução de problemas, tanta coisa, a desenvolver. Lida com esse choque de princípios. Eu acho que tem isso também, né? O choque de princípios é o que mais me preocupa em relação à educação. Porque a mãe, vou falar de mim, não vou falar de nenhuma mãe. Eu fui criada por uma mãe jovem, que inseriu na minha educação, voluntariamente alguns, involuntariamente outros, inseriu princípios na minha personalidade. E vou transferir para minha filha hoje, neste tempo, os meus princípios. Obviamente, já mastigados por mim, pelas minhas opiniões, né? Mas isso se transfere. Eu acho que essa maternidade de hoje não tem nada para a gente se basear. Os nossos princípios, eles não valem para nada hoje. Lógico, a ressalva, né? Os nossos princípios, eles, pela pandemia, por tudo, a gente ficou sem ferramentas. Eu gosto muito dessa palavra, que cada um usa emocionalmente as ferramentas que tem para lidar com os próprios problemas. Eu acho que a pandemia varreu as nossas ferramentas. Porque por mais que eu tivesse me dedicada, inclinada para ser mãe do Pedro e da Raquel, eles foram expostos a experiências que eu não tinha ferramentas. Em todo tempo, sabe, Angélica, eu acredito que os princípios que nós comunicamos e transferimos para os nossos filhos, eles serão colocados à prova versus os princípios do mundo. Eu já ouvi muito isso de vários psicólogos. Eu gostei muito disso. Eles terão que vir aqui no mundo para provar se o que você falou realmente faz sentido. Eles virão, eles provarão, quebrarão a cara muitas vezes, vão gostar de algumas coisas do mundo e vão falar, nossa, minha mãe está errada, nossa, minha mãe está certa. Em algum momento, Angélica, eles voltam e viverão o que foi dado a eles com mais força. Então, a gente não pode achar que comunicar princípios é só criar um protocolo familiar e cumpra-se. Acho que hoje a gente, numa era de tanta comunicação, onde se diz que o óbvio tem que ser dito, mas não por isso, não porque é dito, ele é absorvido e vivido, eu acho que nós educamos mais pelos exemplos, né? Então, infelizmente, nós não podemos exigir que os nossos filhos tenham princípios morais e éticos para serem pessoas de bem, que todo mundo quer isso dos seus filhos, se nós temos pequenas infrações. Pequenos deslizes Pequenos deslizes e fazemos muitas vezes os nossos filhos totalmente telespectadores dos nossos deslizes. Nem vou entrar em detalhes, mas vamos pensar no próprio trânsito, que é uma coisa que eu falo muito, né? Quantas coisas, quantos palavrões, quantas falas e quantas atitudes incorretas um filho
presencia dentro de um veículo de um pai e de uma mãe. Aí depois você vai falar para ele que ele tem que ser correto, que ele tem que obedecer regras, e uma regra tão salutar, básica, que é a regra do deslocamento, às vezes não foi observada. Então, assim, é muito delicado. Nossa, eu já passei por muitos perrengues, assim, eu tenho muita história com os meus filhos, onde, assim, tudo que eu não podia, naquele momento, pela pressa, pela corrida, era dar para trás, e eu tive que dar o exemplo, tive que perder hora, eu tive que fazer coisas para ele me ver em ação, e sentir que na ação eu estava fazendo aquilo que no oral, que eu sou ótima, né? Na oralidade eu tentei transmitir. Então a gente tem que conversar, a gente tem que comunicar, a gente tem que trocar ideias, mas eles estão mais de olho no que nós estamos fazendo. Verdade. Né? Para sempre, viu? Para sempre. Para sempre, né? Nossa, eu sou muito surpreendida positivamente pelos meus filhos, quando eu os vejo me devolvendo coisas assim, não para mim, né? Para a humanidade mesmo, né? Poxa, é super bacana você ver assim, pequenos detalhes. Você que plantou aquela semente. Entendeu? Eu costumo falar muito isso em relação à escolha dos relacionamentos, né? Nós, mães, nós somos responsáveis pela régua que as nossas filhas, nossos filhos, vão ter para medir a pessoa que vai entrar na vida deles, né? Eu falo assim, ó, se você é mãe, tá casada, ou namora uma pessoa que você permite que te maltrate, que você permite que te xingue, ou que te menospreze, que te distrate de alguma forma, você está ensinando para aquela criança que está assistindo isso, que qualquer pessoa que fizer o mínimo melhor do que aquilo já é suficiente para ela, né? Então, tem uma foto que eu não canso de postar no meu Instagram, que é sempre uma princesinha pequenininha e um príncipe bem grande entregando uma flor que simboliza o pai, né, a figura masculina. Então é isso, a palavra, né, ela pode até fazer ali a missão dela, mas o exemplo arrasta realmente, né, em tudo, né, Lúcia? O Roberto Chiniachik, ele tem a abertura de um livro, um prefácio que, assim, nossa, eu chorei muito quando eu li. Chama Pais e Filhos Companheiros de Viagem. Eu não canso de indicar esse livro, mas ele fala assim, que há em nós muito mais dos nossos pais do que suportamos admitir. Isso é uma das falas. Então eu falo, quando às vezes meus filhos me criticam, alguma posição, né? Nossa, eu acho que você pensou sobre isso. Eu falo, relaxa, talvez um dia você vai estar pensando exatamente o que você disse. Quantas coisas da sua mãe você repete, eu repito, porque nos fez bem. E a gente vai comunicar isso aos filhos. Pode ser que na medida errada ou na medida insuficiente, porque, afinal de contas, os nossos princípios já se uniram com outros conceitos, com outra visão de mundo que a gente foi absorvendo com o nosso amadurecimento, né? E aí o que me faz mais arrepiar nessa prefácio, ele fala assim, que o futuro dos... Você vai chorar agora, hein? Que o futuro dos nossos filhos pertence à mansão do infinito. Um lugar que nós não conseguiríamos visitar nem em pensamento. Porque em algum momento nós não estaremos com eles, né? E essa mansão do infinito para o qual a gente quer que eles se direcionem com pessoas de bem e sejam felizes. Você não vai estar lá. Vamos estar e assim, nós não conseguimos medir como vai ser. O importante é que dentro deles vá as sementes necessárias e talvez nessa ansiedade que o mundo nos coloca, está todo mundo ansioso, né? Todo mundo com muitas crises de ansiedade, emocionalmente estamos muito doloridos, doentes e tudo mais. Nós queremos que as sementes germinem muito logo e que germine tudo de uma vez. Não, tem sementes que vão demorar mais para germinar. Aí uma pessoa uma vez falou assim para mim, para me consolar, semente boa, casca dura, demora mais para germinar. Ela vai lutar mais pela vida
Mas na hora que explodir, ela vai dizer que veio. Ela vai ser uma árvore, ela vai Força, né? Com mais agressividade. ela vai ser frutífera, ela vai dar sombra, ela vai ajudar. Então, nós temos que aplacar um pouco as nossas ansiedades, porque você sabe que tudo isso a gente transfere para os nossos filhos, né? Eles estão ansiosos também porque transmitimos algumas ansiedades para eles, involuntariamente, né? Acho que a gente faz tudo em nome do amor, em nome da assertividade, mas talvez a gente tenha que fazer com menos, ser menos rompantes, mas reflexivos. Aí nessas caminhadas é muito bom, sabe, Angélica? A gente pensa. Aí Estamos sozinhos, é um momento de estar sozinho com seus próprios pensamentos. É assustador, né? É desafiador. Muitas pessoas evitam estar a sós com os próprios pensamentos, né? Por isso que a caminhada é tão... Ou você vai e ama, ou você refuga, porque você sabe que é um lugar. Certo tempo, sabe o que eu aprendi nas caminhadas? Eu pensava muito, mas eu faço minhas caminhadas para eu realmente fazer eu liberar tudo. É a gente poder, assim, tirar tudo de dentro. Porque quando a gente fala, eu quero me renovar, para e pensa o que é renovar. Para se renovar, a gente tem que se esvaziar. Então, o esvaziamento é difícil de fazer, a gente só quer acumular. E o esvaziar, assim, dói, menino. Você vê aquele monte de espaço vazio. Disposto a abrir mão, né? Não. Então, Nem todos os sentimentos. Alguns sentimentos a gente fica com eles de estimação, sendo eles bons ou ruins. Estimação. Então, esvaziar-se é um exercício, penso eu, muito necessário, né? Porque o tempo, os tempos são diferentes. Todo dia é um novo dia, virão novos desafios. Pode ser que a vida te coloque diante de uma situação para a qual você não se preparou antes. Então, por isso que a gente também tem que tentar se preparar para algumas coisas, né? Para tudo. A gente tem que se preparar. A gente não está preparado para se preparar. Não. Eu e o Sandro, a gente conversava muito sobre a morte, né? Porque a gente tem um trabalho na igreja e a gente conversa com pessoas que vão se casar, né? Preparar para o matrimônio. Então, assim, De casamento. isso, cursos, antigamente falava curso de noivo. Curso de noivo. Eu fiz curso de noivo. Então, assim, a gente pensava muito sobre vários itens e a gente falava muito sobre a morte. E você vê, eu sei de uma coisa que muitos casais não tiveram ainda a coragem de conversar. O Sandro não tinha medo da morte. Entendeu? Como é que eu sei disso? Eu deduzi? Não, ele me falava. Nós conversávamos sobre como será um de nós ter que tocar a vida. Não era um assunto... Não, a gente conversava sobre muitos. Era um assunto acessível para vocês dois. Então, assim, muitas vezes a gente foge de assuntos importantes com o cônjuge, com o companheiro, companheira, e aí, de vez em quando, a gente vai estar se vendo fugindo de assuntos importantes com os filhos. Ou deixar que eles fujam da gente. Nada que um bom terapeuta não resolva, né? Tá todo mundo procurando, querendo terceirizar tudo. E assim, como eu disse, é muito bom buscar ajuda. Mas não podemos terceirizar tudo, o tempo todo, 100% do tempo, não. A gente tem que encarar algumas broncas. Para saber o que você vai levar pro terapeuta, né? Tem gente que... Vamos falar do exemplo do caderno, né? Muito, muito interessante você organizar suas questões para que você possa apresentar para o outro. Esquecer. Também. Sabe que fugir, essa questão que você mencionou de fugir das próprias questões, eu estou sofrendo ainda uma experiência como mãe esses dias atrás. A minha filha foi ao terapeuta, a gente queria ir no psicólogo, todas querem, né? Agora na adolescência. E aí eu comecei a massacrá-la, né? Mas o que você vai falar? Mas qual é o problema, né? Se eu faço tudo para você, minha vida é para você, eu ouvi... Não, mãe. Aí ela me disse uma coisa que me arrebatou, assim, sabe? Mãe, todos os meus problemas são ou por causa de você, ou... Ai, eu... Como assim? Por causa de mim? Eu vou pagar para ouvir falar. Num primeiro momento eu achei, não, vai falar mal de mim, mas...
isso que eu pensei, eu falei, eu tô causando problema para uma das pessoas que eu mais amo na vida. Aí mandei, né, paguei, fui atrás, mas eu não consegui ainda enfrentar essa questão. Porque na minha cabeça eu estou certa de que eu não causo problema para minha filha, porque a minha vida realmente é transformá-los em pessoas de bem, pessoas, né, nutridas de princípios, saudáveis. E a ideia de que ela possa ter um problema grave o suficiente para procurar um profissional e que eu estou metida nisso, Lúcia, é desesperador. E eu não tive coragem ainda. Perguntar para ela, eu perguntei até, massacrando, me fala. Mas eu não tive coragem ainda de encontrar uma parte em mim para que eu possa pensar sobre isso. Ah, Angélica, você sabe o que você fez, o que você pode fazer para melhorar. Eu ainda não pus a mão nessa cumbuca ainda. Eu sei que tem coisa lá dentro que eu preciso pôr a mão, mas eu ainda não tive coragem e disponibilidade emocional para colocar. Um pouco de covardia, talvez, né? E essa falta de diálogo, assim, ela é muito prejudicial para todo mundo, né? Não, relaxa, Angélica, é o momento dela, né? Dela. Me passa o telefone do seu terapeuta, seu terapeuta precisa de um caderno. Você é uma ótima mãe. Uma força de expressão. E outra, né, gente? Eles querem culpar alguém e estamos nós lá de prontidão. Mas até para chegar nesse lugar, Lúcia, onde a gente tem essa paz, por exemplo, porque eu posso pôr a mão nessa cumbuca e falar assim, ai, nossa, foi uma força de expressão. Mas para mim chegar nisso, eu tenho que buscar em mim essa resposta, né? Isso exige uma inclinação de tempo, de emoções, uma energia minha mesmo, que a gente tem que trabalhar. Igual você falou assim, os casais não conversam. Eu tenho a felicidade de tratar esse assunto com meu marido, a gente lida. Um pouco mais na parte financeira, quando você trouxe essa questão agora de que você sabia se ele tinha medo ou não, uma coisa que eu não sei do meu marido, né? Se ele tem medo ou não. Uma coisa que ele fala muito, ele fala que tem certeza. Ah, eu não duro muito. Mas assim, a questão financeira a gente resolve muito. Ó, isso aqui é assim, eu quero que você faça assim, você não vai faltar isso para você, tem esse socorro, essa coisa para você, eu não vou ficar no escuro. Você deve atender muitas mulheres que, ao serem deixadas ou ficaram viúvas, ficaram em maus lençóis por falta de planejamento, por falta de pensar, em algum momento ter pensado no futuro, desde o seguro de vida até todos os outros detalhes. Então, assim, o diálogo provoca isso, sim, né? Então, acho que é muito importante. E o casal, o relacionamento, né? A família onde há diálogo, isso vai respingar positivamente nos filhos, porque vão assistir. Nós temos também as influências, aquilo que é negativo, aquilo que é positivo, né? Acho que... Então, só assim, fechando a tua apreensão com relação aos princípios, sabe? Nós, adultos, no meu ponto de vista, nós temos que comunicar como a família, como a minha família anda, aquilo que eu enxergo que aqui cabe, né? Nós não vamos fazer nada de errado assim, porque nós queremos trabalhar com ética, nós queremos viver com ética, com respeito, com responsabilidade. Furou esse ponto, aí, bom, então a família vai ter o direito de te cobrar, de te perguntar. Quando eles vão crescendo, aí o mundo eles vão chegando no mundo. Aí você vai falar, mas foi isso que eu te ensinei? É a tua opção? Aí algumas escolhas eles vão fazer, vão quebrar a cara, vão voltar, mas vai estar sempre lá dentro. É o que eu te falei. Enquanto eles nos surpreendem enquanto crianças, é tão bonitinho de ver, mas quando eles amadurecem e a gente vê-los repetindo coisas bonitas, importantes, se colocando no lugar do outro, falando, né? Pelo jeito, pelo brilho dos seus olhos. De vez em quando é bonito ver mesmo, né? Ô, Lúcia, a Lúcia educadora conhecemos todos, né? Porque eu acho que quantas mães, você sabe quantas mães já entregaram o que tinham de mais valioso em suas mãos? Nas mãos das... Não temos, não tem. Mas são sempre... Eu acho que valia a pena você fazer, né? O que você acha? Nós estamos com 18 turmas que concluíram. Se colocar uma média aí de
25 a 30 alunos por turma, então você vai chegar num número bem expressivo. Aí muitas outras pessoas que ficaram um tempo, ou se mudaram de cidade, mudaram de escola, mas muita gente já dividiu, sim, um pouquinho dessa tarefa de educar com a nossa escola, né? Postura como educadora inquestionável, né? E o que a sua mãe deu para você como mulher? Não como educadora, o que ela te ensinou de mais importante, assim, que você tem com você, assim, de bonito? Nossa, acho que tudo. Tudo. A minha mãe também é uma pessoa muito humilde, de uma família de 14 filhos, né? Também foi muito dedicada à família, nunca trabalhou fora do lar. A minha mãe ensinou pra gente, assim, a luta diária, né? Que vendendo Avon, que vendendo Christian Grey, você lembra disso? Não, né? Minha referência de Christian Grey é outra. É outra. Nem fala quando surgiu aqui no filme. Ó, Uma referência ótima. é ótimo. O que a sua mãe tem a ver com Christian Grey, Lúcia? Era um outro catálogo de produtos super gostosos, lá de perfume e tudo mais. Mas a minha mãe ensinou que vendendo um Avon, né, que ganhando um desodorante com 1 quilo de sardinha do rapaz que passava, porque nós tivemos uma infância muito simples, muito difícil. Então ela nos ensinou a lutar, a buscar recursos, a ajudar o marido, né? Meu pai era pedreiro, foi pedreiro. Então a minha mãe me ensinou a ser solícita, a solidariedade. Eu sou uma pessoa muito solícita, procuro, né? Procuro. Mas a minha mãe era aquela mulher acionada pela vizinhança inteira. Coletiva. Muito coletiva, assim. Minha mãe ajudava muito as pessoas adoentadas, né? E a lembrança forte, forte da minha infância, todas as pessoas que faleciam aqui, lá no meu bairro, não tinha velório, né? Eram velados em casa. Então, todas as pessoas que faleciam, minha mãe era chamada para ajudar a dar banho. Então, assim, tudo, de um pão, de um arroz doce, tudo podia e devia ser compartilhado. Dava tanto. A horta, quando o alface ficava no ponto de colher, as galinhas quando botavam ovos. Então, eu aprendi, assim, como você disse, o básico, mas, assim, é inerente a ser alguém de bem. Foi o que essa mulher chamada Lourdes ensinou junto com meu pai, né? E alegria mesmo. Minha mãe cantava o dia inteiro. Feliz, alegre. Não tinha tempo ruim. Se era para costurar, costurava. Se era para, sabe, se era para ajudar na escola, ajudava. Muito batalhadora, muito lutadora, muito resiliente a minha mãe. Enfrentou várias questões de relacionamento com pessoas da família do meu pai, para que todo mundo ficasse feliz, né? Então, eu entendi o que é resiliência, nem fazia ideia do que era essa palavra, né? Eu entendi o que é resiliência, vendo a minha mãe viver e se fortalecer e se doar para manter a família de pé, né? E ser uma mulher criativa, porque eu nunca vi como que uma pessoa fazia uma comida linda, maravilhosa, gostosa, com uma ponteira de abobrinha, com 2 ovos. Então, assim, muito criativa para fazer a gente ser feliz, né? Então, não é muita coisa. Você vê, ela estudava com a gente do jeito dela, tudo, né? Mas é tudo. Que lindo. Ô, Lúcia, eu tô sentindo um pouco de falta da minha parceira hoje aqui, que você sabe que a gente trabalha em duas, ela tem um quadro bem legal que chama Na Lata, bem descontraído, né? Saudade, Lana. Beijo. Teve um compromisso, já me desculpo
em nome dela, com você, que ela está muito sentida de não estar aqui hoje. E eu pensei numa pergunta para nós finalizarmos, né, sem o quadro da Lana hoje. Fazer isso. Eu acho que eu consegui. Aspectos que você queria falar. Eu, por mim, ficaria com você muitas horas aqui, tá? Eu queria ser sua amiga da sua casa, sabe? Aquelas amigas que vai lá. Infelizmente, não temos tempo para isso no momento. Mas eu consegui pensar numa pergunta, penso eu, Lúcia, que vai... primeiro, pelo meu interesse particular, porque eu sou um pouco egoísta, então eu quero mais é que você me responda uma coisa que eu quero mesmo. E segundo, que vai englobar a sua atuação como mãe dos seus filhos, como educadora à frente de uma instituição que eu respeito tanto e como embaixadora do trânsito. Então, eu acho que eu consegui pensar numa pergunta que vai abranger esses 3 assuntos que nós falamos hoje aqui tão descontraídamente, que me deixou muito feliz. A minha pergunta é a seguinte: essa geração que vem vindo aí agora, meu filho, por exemplo, que está tirando carta, se habilitando, né, para ter essa autonomia da locomoção, e que são tão vaidosos. O que a gente faz, Lúcia? Porque eu preciso pensar em segurança, mas eu também preciso pensar em autonomia, porque o sonho de um adolescente é completar a maioridade unicamente para tirar a carta e para se aventurar em motos. Ó o bandido ali, ó. Para se aventurar, e isso isso arrebenta com o coração de qualquer mãe, porque o trânsito é perigoso, você é a pessoa mais capacitada para falar isso. Mês passado tivemos o nosso Alfredo aqui, teve um acidente gravíssimo de moto, ficou internado, tem uma cicatriz, aquela ali que você tá vendo. Caiu, e eu conheci a mãe dele nesse momento, sabe? A Regina. E eu acho que a dor de uma mãe, pensando na saúde do teu filho ali, e o trânsito envolvido em tudo isso, é muito dolorido, sabe? A Regina passou por isso, que eu fui muito solista, fiquei lá com ela uns tempos. Mas o que você traz para essas mães que estão agora lidando com essa ebulição da realização da carta de motorista frente ao trânsito? Que conselhos você dá? Abre, dá o carro, não dá o carro, proíbe, dirige junto. O que a gente faz, Lúcia? Bom, você conseguiu, hein? Você juntou tudo. Mas primeiro é interesse particular próprio mesmo. Olha, eu assim, penso assim... Microfone aqui, ó. Hoje, todo mundo ouve muito bem o que você vai falar. A habilitação é dada ao quem atinge os 18 anos, né? Talvez avaliarmos também, antes de entrar propriamente na sua pergunta, avaliarmos se convém ensinar o nosso filho a dirigir antes disso. Porque talvez a gente está lidando inflando esse ego, né? No momento que ele ainda não está preparado para lidar com isso, tá? Então, eu sou contra, né, essa questão de você ensinar. Não, eu vou ensinando já, lá no sítio, não sei o quê. E moral, porque se não pode, não tem carta, você já está fazendo. Eu acho assim, você já está abrindo alguns precedentes, então nem gosto muito de conversar sobre isso, porque eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Eu não fiz, meus 4 filhos a última está tirando a habilitação, todos fizeram isso na margem dos 20, 21 anos, sem pressa, porque estavam estudando, a prioridade para eles também foi essa, e quem conduziu ali pela primeira vez, quem deu as primeiras orientações, realmente foi o instrutor pago para isso. Então, dito isso, eu reforço assim, cuidado, se a gente quer agradar, a gente quer dar uma de mãe, de pai descolado, com alguma coisa que daqui a pouco vai nos trazer insônia, dor de cabeça. Então, meu conselho é avalie bem se convém apresentar o seu filho à direção, se ele não está com esse amadurecimento, né? E também com a devida autorização perante a lei hoje no país que a gente vive. Olha, Angélica, assim, é uma questão muito pessoal que você trouxe, mas assim, os dados têm mostrado
que está diminuindo o número de jovens em busca da habilitação, tá? Então, é uma boa notícia. Verdade. Os jovens estão desistindo de tanta coisa, né? Já não quer casar, já não quer ter relações afetivas, não quer dirigir mais. Eu tenho um primo que já é médico, em exercício, já tá à frente no hospital, não tem carta. Aí eu falo, e aí? Não preciso. Eu falo, gente. Tá diminuindo, principalmente nos grandes centros, porque eles entenderam que manter um carro é um alto custo, porque entenderam que para também colaborar com o planeta, vale a pena usar os coletivos e tudo mais. Então, a gente já tem uma queda, uma estatística nível de Brasil aí, eu tenho algo em torno de 8% que já Sabia disso. Então, isso é um dado. Não infringe diretamente o seu filho, né? Não. Eu acho que a chave para a gente resolver tudo é o diálogo, né? Nas minhas falas sobre trânsito e tudo que eu apresento, eu deixo muitas pessoas tensas, preocupadas, por conta, principalmente dos números. E eu falo, gente, não limite essas informações que vocês acabaram de receber. Chegue em casa, eleja alguém, ou alguém, né? Pessoas que talvez precisassem ouvir isso de você. Hoje, esse ano, a nossa temática do Maio Amarelo foi justamente assim, eu cuido, eu me preocupo. Então, sabe aquele vizinho que está fazendo coisa errada? Aí eu preciso arrumar um jeito. Mas eu vou chamar ele para tomar uma cervejinha. Mas se eu percebo que ele está se expondo demais a riscos e acho que ele merecia passar por um diálogo comigo, chama, a gente tem que cuidar. Eu tenho que me preocupar. Aquela questão assim, eu não vou ficar me intrometendo na vida de ninguém. Nós não podemos mais. Falei muito sobre isso esse ano. O intrometer-se na vida do outro pode salvar, inclusive, a minha vida, né? Então, nós não estamos vivendo mais aquele momento que, para de se intrometer, cuida da tua vida. Lembra, Angélica, na nossa infância, nós somos educados por todos os vizinhos. Nossa! Até apanhava dos vizinhos. Dona Isaura falasse assim, desce desse muro que eu vou falar para sua mãe. Nossa, eu tinha verdadeira respeito pela Dona Isaura, porque ela ia conversar com a minha mãe. Então, os vizinhos se intrometiam. Eu não lembro da minha mãe ter brigado, meu pai ter virado a cara com nenhum. Nós estamos vivendo momentos que, se a gente não se interessar e não se envolver com a segurança e com a vida do outro, guardadas as devidas proporções, e poder comunicar meu verdadeiro interesse, que não seja a fofoqueira, a intrometidona, talvez a gente não consiga. Então, meu conselho é realmente, quando você vê uma reportagem ou um fato, fala, filho, eu vi isso hoje, nossa, me trouxe uma preocupação, olha que acidente feio, olha que coisa mais descabida. Angélica, nós perdemos 1.300.000 pessoas por ano ao redor do mundo em mortes de trânsito. Não é possível que a gente não queira conversar com quem a gente ama, que nós podemos fazer parte dessa estatística. O Brasil perde, nós não fechamos as últimas estatísticas, mas depois da pandemia voltou a crescer o número de mortos no trânsito. Nós estamos aí batendo um número de 40.000 brasileiros por ano. E a causa maior é o uso do celular, que nem consegue ser mensurado, viu? Porque você não consegue. Mas o excesso de velocidade. Olha, como é que você vai daqui a Ribeirão Preto? Um tapete. Mega bem sinalizado. Todo esse trajeto se comunica conosco, te dando as orientações para trafegar com segurança. Como que alguém consegue morrer nesse trajeto? Quantas imprudências são cometidas? Então, assim, eu acho que tudo é válido. Imagina que eu também tive que favorecer o meu filho que mora em Belo Horizonte a ter um carro. Num momento que eu também não me julgava preparada para isso,
Só que a hora que ele me mandava fotos dele dentro dos ônibus, todo mundo de máscara, e morrendo gente naquele Belo Horizonte, eu tendo que tomar uma providência, e a providência foi providenciar um carro, muita conversa e muito, assim, acordos. Para mim é importante saber se você chegou. Você pode me falar? Se a gente vai só na... Olha, se você não me falar, eu vou tirar o carro. Se a gente vai na brabeira, talvez a gente só afaste as pessoas que a gente chama. Acho que tem que ser tudo na base do acordo. Pensa, se ele tem 18, 20 anos, eu não estou lidando com uma criança. Então, fazer acordos e solicitar que você seja atendido, principalmente se você é aquela que está dando a manutenção, é você que paga, você que colabora, e mesmo que não fosse, eu sou a mãe, você pode me comunicar que você chega, por favor? Não comunicou. Ou, cadê? Ô, mãe, foi mal, esqueci, desculpa. Mãe, vou não sei onde. De carro? Não. Vocês vão beber? De jeito nenhum. Uber? Táxi? Alguém vai ficar sem beber? Então, sabe, Angélica, assim, vigilância, participar mesmo. E tem coisa que não tem duas formas de serem ditas. Para sua segurança tem que ser assim. E a gente tem visto, principalmente nas festas de universidade, em muitos lugares, o pessoal está muito cauteloso. O pessoal quer curtir as festas, quer ter van disponível para trazer, quer ter ônibus. A conscientização desses jovens é boa, né? O que eles não podem se deixar inflamar. Sabe, aquela coisa de se mostrar que posso, mostrar que tem um carro legal na mão e mostrar que às vezes uma latinha de cerveja não me altera, porque é comprovado, neurologicamente falando, altera sim, né? Questão que eu, graças a Deus, eu tenho um respiro a mais, né? Que o Pedro não bebe. Que é o maromba, fitness, né? A bebida atrapalha a dieta dele, graças a Deus. Que assim continue, mas é tão perigoso, né? Os nossos desafios só crescem, né? A cada momento. Tudo aquilo que está pesando no nosso coração, nós também merecemos que seja comunicado. Vamos comunicar, vamos conversar, vamos abrir os olhos, vamos alertar. Eu conheci, Angélica, em Curitiba, uma ONG, maravilhosa, você ia amar ver aquilo. Só para mães que perderam seus filhos no trânsito. Atualmente, foi iniciado por uma deputada que luta muito nas causas também do trânsito, nas causas da mulher, porque a mulher, quando ela perde o filho no trânsito, ela carrega muitas culpas que podem levá-la a nem querer viver mais. Porque foi a mãe que deu um jeitinho. Foi a mãe que apertou, foi a mãe que assumiu o consórcio, foi a mãe que levou, a mãe está por trás de quase todo o desenrolar da história desse filho, né? Então, a mãe carrega muita culpa. Claro que não estou desabonando o pai, pelo amor de Deus. Eu estou contando que eu conheci uma ONG que trabalha com a mãe. Ponto final. E, então, assim, muito zelo por essa mulher, porque ela vai carregar uma dor muito difícil. Porque não é só a dor da perda, é a dor da culpa. Muitas vezes sem ser a culpada, ela não é a culpada. Então, para a gente também não ter mais isso para lidar, não nos sintamos culpados, né? Olha, e ter acordos. Acho que antes da gente dar a chave, dar o carro, né? Vamos pegar uma coisa muito básica, muito simples. Todo mundo já tem uma bicicleta para o seu filho. Você deu bicicleta para os dois, sabe? Deu lá quantos aninhos ele tinha. O que você deu para ele? Você e seu marido era a bicicleta. Você deu cotoveleira, joelheira. Você deu um capacete. A bike tinha uma buzininha para brincar? Não. Nós educamos errado para a segurança. Olha que bacana pensar nisso, né?
Então aí, quando... Ano ralado. Mas assim, seria legal quando a gente dá uma bicicleta, deram uma bicicleta, deram um capacete, para falar, olha, a bicicleta você pode se machucar. Ele entendeu os princípios de segurança com a bike, ele vai entender quando ele tiver a moto, o carro. Aí, que bonito, eu dei um carro, mandei botar um laço. Então, o que foi feito antes desse momento? Né? Ou junto, tá, o carro é seu, mas nós vamos conversar sobre como você pode, ou como você deverá ser esse motorista, o que se espera, enfim, e conversar. Eu não acredito, eu falo muito isso para os meus alunos lá, né? Porque eu trabalho com ensino médio e falo, gente, se o homem descobrir de verdade o poder dessa ferramenta chamada diálogo, e ele sana quase todas as dores e problemas da humanidade. Então, eu, infelizmente, não tenho nenhuma novidade para te contar, sabe? Sobre como lidar com o Pedro, com a Raquel, e a não ser o diálogo, né? O diálogo que prepara, que previne. E entregar. Ai, não, deixa ele se acomodar com a novidade, daqui uns 15 dias a gente chama para um papo. Não, você já deu uma inflada ali, né? Já tá um pouco... Eu me garanto, vai passar por essas falas. Eu me garanto, eu sei que é motorista. Então, assim, infelizmente, até para quem faz tudo certo, a imprevisibilidade existe. O Sandro era um motorista exemplar, maravilhoso. Se ele tivesse correndo um pouquinho mais, não teria sido ele que teria morrido, e sim a pessoa que provocou. Então, ele estava muito devagar, era uma curva, e ainda aconteceu. Então, nós temos muitas responsabilidades sobre nós e sobre os outros. Então, quando a gente fala, a Nátua fala, em poupar, e meu coração, meu aperto com relação à responsabilidade dele sobre ele e sobre o outro, né? Porque nós não queremos, sabe? Regina não quer que você caia mais, mas nós também não queremos que você provoque o mal-estar, o prejuízo de outras pessoas. Isso também é um peso a ser carregado, né? E nós temos os dados assim, 96% de tudo que acontece de errado no trânsito é provocado por causa humana. Se é causa humana, ok, dá para conversar. É possível ser resolvido, né? Esses carros são cada dia mais maravilhosos, mecânicas excelentes. Raramente se vê um carro quebrado no meio da rua, não é? Então, é o homem, é o comportamento humano que está mandando aí diferente. Então, é o diálogo, sabe? Terminamos a nossa conversa falando da importância do diálogo. Porque para educar pessoas, para formar pessoas, e para ver as pessoas brilharem, a gente tem que passar pelo processo da comunicação. Mente. E é um diálogo aberto, não é porque eu não detenho a verdade sempre, né? Nesse quesito, eu acho que quem tem mais informação, ele tem um pouco mais de prioridade. Então, nós temos que nos informar mais e comunicar mais sobre tudo isso, as alegrias, as belezas, com os nossos filhos, né? Exatamente. E esse presente, né, da informação, eu fico muito feliz de você ter entregado tanto, com tanta qualidade, com tanta quantidade, para a gente entregar para as pessoas que têm esse carinho, como você ouviu das nossas outras convidadas, para estar aqui essa noite com a gente, entregando tanto, né? Eu sou eternamente grata por esse momento que a gente passou aqui, fiquei muito feliz. Foi uma conversa muito produtiva, muito gostosa, como eu te falei, ficaria aqui muito mais tempo com você. Quero agradecer você imensamente pelo seu tempo, que hoje a nossa maior riqueza é o nosso tempo, né? Nossa moeda preciosa, e você ter estado aqui conosco essa noite é um presente que eu agradeço muito e fico feliz também como ser humano de poder entregar para você que assiste a gente, que curte o canal, que curte a página, que está tendo paciência com o nosso engatinhar, até que a gente tenha um podcast com mais alcance, que é isso que a gente quer. Colher de pessoas como você,
para estar entregando para a maior quantidade de pessoas, tá? Muito obrigada. Agradeço você em nome da Lana, em nome do Alfredo, em nome do nosso podcast Contos Sem Fadas. Quero te entregar um presentinho. É simples, mas é de coração, tá bom? Posso abrir? Pode, deve. Muito obrigada. Você gostou de participar de podcast nesse formato? Ai, eu gostei. Você gostou? Espero também ter podido, né, Foi incrível. contribuir um pouquinho com a minha experiência. É lógico, viu, gente, que a gente só fala aquilo que tem mais de positivo, né? Porque se a gente pegar pesado naquilo que também não deu muito certo, um monte de coisa que não deu certo na minha vida, né? Que a gente tá lutando, todo dia tentando se recuperar. Adorei. Olha só, essa é a nossa caneca e ela tá personalizada para você com todo o carinho da Vanessa. Nós temos uma parceira que é a Vanessa, da loja Giramundo. Fez essa caneca pedida muito rapidamente, ela fez com carinho, entregou pra gente agora no finalzinho, com todo o carinho do mundo. Fez a arte com o lacinho amarelo, que é tão importante para você, que nós sabemos, para combinar com a nossa homenagem de hoje. O que tá escrito na sua caneca, que eu acho ficou tão bonitinho. O que tá escrito na sua caneca, Lúcia? Juntos salvamos vidas, né? Eu acredito muito nessa frase, gente. Toda vida tem que ser salva, né? Toda vida é importante. Então, vamos diariamente salvar a vida da nossa família, porque o mundo tem uma mão pesada para nos roubar, né? Para roubar coisas importantes da gente, a vida da nossa família. E com o meu laço amarelo também, assim, conclamo vocês para a gente lutar por um trânsito mais seguro, que ele vai acontecer pela educação. É pela educação que a gente chega lá. Com certeza. E eu agradeço. Acho que eu acertei no presente, né? Muito. E eu também agradecendo, quero também te deixar uma lembrança. A Lana perdeu o presente. Muito obrigada pelo carinho. Tá aqui. E eu deixei uma frase falando do que... Você me pegou pelo meu ponto, mas eu não vou chamar isso de ponto fraco, né? Porque é um ponto muito forte que eu amo. Ser mulher é amar com doçura, lutar com bravura, ser forte com ternura. Que momento bonito. Muito obrigada. Esse presente é o quê? Qualquer coisa que eu mais amo. Nossa, que capricho. Muito obrigada, viu? Que isso, eu que agradeço amei. a oportunidade. Foi uma ótima noite, um ótimo diálogo e eu agradeço você de coração. Obrigada.